Legal. Vamos iniciar então. Pessoal, boa tarde. É um prazer estar com todos vocês novamente aqui. A gente vai começar em ponto e prometemos terminar em ponto também, porque a gente sabe que a agenda de todo mundo, hoje mais do que nunca, né, cheia de reuniões e videoconferências e assim por diante. Queria dar as boas-vindas para a Érica Baldini. Érica, é um imenso prazer contar com você aqui hoje. Muito legal ter você falando sobre o comprometimento, a tua experiência. Eu já vou passar a bola para você poder contar um pouquinho, para quem não te conhece, um pouco mais da tua experiência, mas queria dizer que a gente ficou muito honrado com o teu aceite, então seja muito bem-vinda. Obrigada, Edu. Legal. Pen, algumas palavrinhas? Só boas-vindas de novo para todo mundo. É muito bom ver vários de vocês em todos os nossos live chats. Se isso é a sua primeira vez, por favor, acompanhe a gente até o fim, que vai ser boa hoje. Legal, eu vou dar alguns guidelines como é que a gente vai proceder nesses próximos 60 minutos. Então, o chat vai ficar aberto para vocês. Vocês podem se comunicar através do chat, podem mandar perguntas através do chat. A gente vai tentar a mesma dinâmica da última vez, onde a gente pode parar em alguns momentos e fazer a pergunta para a Érica diretamente para ela, para a gente não perder o fio da meada. Mas também algumas perguntas ficam para os últimos 10, 15 minutinhos, onde a gente abre para a sessão de Q&A. Né? Mas fiquem à vontade, o pessoal da Long Vision, vocês estão vendo aí Tatiana, Alessandra, a Júlia, a Renata, a Tatielen, o pessoal com a corujinha ali, o Guilherme, o pessoal está aí nos ajudando também em responder os chats para vocês. Eu não consigo responder o chat porque eu coloquei meu computador mais para cima, então se eu for responder, a minha mão fica aqui, fica meio estranha. Então eu não consigo responder digitando, mas eu estou seguindo tudo que está acontecendo. A gente vai fazer um deep dive hoje no terceiro comportamento, que é o commitment, ou seja, comprometimento. A gente já falou de confiança, baseado em vulnerabilidade. Guilherme Weg falou bastante do conflito produtivo. Então, agora que vocês já entenderam melhor esses dois primeiros comportamentos, a Érica vai fazer um deep dive no commitment, no comprometimento. Mas antes disso, eu quero que a Érica conte um pouquinho para o nosso público aqui. Érica, conta um pouquinho da tua experiência, para quem não te conhece. Eu sei que você tem vários seguidores e fãs aqui, desde o LinkedIn até agora. Aqui a nossa caixa bombou, viu, Érica? Então, você é meio que uma digital influencer também já. Quem me dera, viu, Edu? Estou muito longe disso. Bom, primeiro eu queria agradecer demais, Edu, Pen. É um prazer estar aqui com vocês, e só vocês mesmo, para me fazerem participar de algo assim. Quem me conhece sabe que eu não sou a pessoa, né, que gosta de mega exposições, ainda mais que o hairstyle não está preparado tão pouco para isso, mas vamos que vamos, né? Bom, falando um pouco da Érica, a Érica Baldini, ela tem uma vasta experiência na indústria automobilística. Eu estou há 2 anos praticamente na Fiat Chrysler. Me juntei à FCA em março de 18 e antes disso tive uma longa carreira na Ford, onde eu tive a oportunidade de conhecer, né, The 5 Dysfunctions. É uma metodologia amplamente aplicada lá e, enfim, tive a oportunidade de praticar e utilizar a ferramenta por muito tempo. E quando eu me juntei à FCA, é lógico, né, chegando numa organização nova, entendendo uma cultura nova, com um time novo, vários conflitos acabam, né, acontecendo, várias necessidades de feedbacks, e eu entendia que seria importante, né, eu aproveitar desse meu conhecimento e da confiança que eu tenho nessa metodologia e buscar um parceiro que pudesse aplicar. E aí eu tenho, enfim, a ISVOR, que é uma universidade corporativa que nos apoia, né? A Márcia Naves, uma grande amiga, além de uma extraordinária profissional, me ajudou a encontrar vocês. E aí eu tive o prazer de tê-los fazendo né, a minha equipe, que hoje eu lidero, de 12, 13 pessoas, passar, né, por todo esse processo, enfim. Então, e aí a gente começou a nossa história. E eu não poderia, por isso estou aqui, né? Pela minha gratidão a tudo que vocês fizeram e continuam fazendo para a minha equipe. Então, essa é um pouquinho da Érica. Legal, eu lembro muito quando a gente fez o primeiro contato e quando a Érica trouxe a experiência prévia dela já na Ford com a metodologia do Lencioni, de 5 comportamentos, e eu fiquei mais feliz ainda porque, eu não sei se eu já comentei com vocês, mas a única maneira de essa metodologia não surtir efeito em resultado, seja curto, médio ou longo prazo, é quando o líder não está comprado da ideia do projeto, da metodologia. Quando o líder está comprado, aí o processo ele é ainda mais
intenso, produtivo e profundo. E foi, então, naquele nosso primeiro call, eu já entendi que seria, de fato, um processo bem interessante. Pen, você definiu o que é commitment, mas só para esclarecer, Érica, hoje você fica com o CHRO Latam da FCA, é isso? Um grupo de 12... Exatamente. Isso, dividido, né? Tem o head de RH da Argentina e os heads aqui que ficam no Brasil, das áreas técnicas, enfim, todos reportando diretamente. Legal, eu estou apostando que a Camila Correia, que a Marcela Sampaio, que a Nayara, que a Helena, que elas estão todas aqui hoje nos assistindo em algum lugar, alguma telinha aqui, né? Mas Marcela, eu já vi que ela mandou a mensagem, eu já vi que ela está aí. Legal. Pen, define comprometimento para a gente. Qual é a definição de commitment na metodologia? Muito bem. Essa definição do Lencioni dentro dos 5 comportamentos sobre o comprometimento, ela tem 2 partes. Então, a primeira é comprometimento através do buy-in, da compra de ideia. E nesse primeiro definição de comprometimento, a metodologia fala que nós temos que conflitar, todo mundo ter uma voz, ser escutado, colocar a opinião na mesa, para que a melhor solução saia. E não é só para a melhor solução sair, mas para ter o verdadeiro comprometimento com aquilo. Então, esse é do buy-in. Você vai dar sua opinião, você vai ser escutado, e mesmo que a sua ideia não é aquela que é aceito ou escolhido, por fato de ter sido escutado, você daí tem esse comprometimento verdadeiro. O ser humano, ele é muito racional nesse ponto, ele consegue entender essa parte se ele tivesse uma voz e se ele foi ou ela foi escutado e ouvida. Então, isso é o comprometimento através do buy-in. Aí, outro conceito é o comprometimento através da clareza. Então, o que é isso? Se as coisas não estão claras para mim, eu não tenho todas as informações, eu não tenho as instruções que eu preciso, os contatos que eu preciso, ou aquilo que foi definido não foi definido com muita clareza, como que eu vou ser comprometido? E esse exemplo, uma equipe que não tem a clareza suficiente, ela pode sair da reunião e uma fala para a outra. Então, aí é para fazer o que exatamente? Não estava claro para mim. Ou o assunto é revisitado várias vezes por falta dessa clareza. Então, esse comportamento, ele tem esses 2 conceitos dentro dele. Você precisa ser ouvida para ter o verdadeiro comprometimento e não só o comprometimento de sim, tá ótimo, vamos fazer isso, e daí sai e fala, isso não vai funcionar mesmo. Pode ser um comprometimento, mas não é aquele comprometimento que vai lá fundo, né? Esse entendimento, e a outra pela clareza. Então, quando nós temos esses 2 conceitos alinhados e os 2 são claros, aí a gente tem esse verdadeiro comprometimento. Edu, você está no mudo. Obrigado. É o comprometimento apoiado nesses 2 pilares, clareza e buy-in. E aí, Érica, a minha primeira pergunta para você é justamente isso. Nesse momento que a gente está vivendo, de tantas incertezas, né? Crise, qual é o papel, qual a importância da clareza dentro das equipes, de uma equipe coesa num momento como esse? E como você maximiza isso? Como você vai a fundo e consegue mais clareza? Eu acho que nesse momento extremamente importante é o contato diário, né? Aproveitando de reuniões estabelecidas desde que tudo isso começou, diárias com a diretoria, eu imediatamente pós esse alinhamento, eu tenho encontros com a minha equipe. Para entender, né, não só o que está acontecendo em cada uma dos países e das frentes, mas também para dividir aquilo que foi discutido
né, e os próximos passos, porque é tudo tão dinâmico, é tudo tão incerto, que é difícil você ter clareza, você tem a clareza daquele dia, daquela discussão, daquele momento. Então, o mecanismo que eu encontrei foi estabelecer essas reuniões com uma frequência intensa, que continuam, né, agora não diária, mas dia sim, dia não, para a gente fazer esse alinhamento. E é muito interessante, porque muitas vezes a gente precisa voltar a rediscutir acordos e compromissos feitos em dias anteriores, porque são pessoas, né? Cada um focando naquele momento que você está passando a mensagem, em algo que é importante, mas deixou e perdeu uma outra informação importante. Então, revisitar esses combinados, né? E em vários momentos eu cheguei a falar, gente, tá claro, é isso, é esse o nosso combinado. Então, quando a pergunta de algum combinado que tinha sido feito anteriormente, ela voltava, qual é o combinado, né? Isso é super importante. A única certeza que a gente tem nos dias de hoje é que não existe certeza de nada, então eu acho que é você revisitar, né, várias vezes e relembrar os protocolos, quais são os cuidados que a gente tem, qual é o protocolo se alguém nos acionar. Eu acho que são mecanismos que eu encontrei com a equipe para que a gente conseguisse estar comprometido com aquilo que a RH precisa entregar para a organização. Acho que recursos humanos nunca foi tão demandado, né, nas organizações como agora. Porque ao mesmo tempo que a gente precisa, né, cuidar das nossas pessoas, tem um negócio também precisando da gente, como é que a gente, né, transita nesses dois lados de uma forma, né, correta, justa, enfim, e com todos alinhados. Então, acho que foram maneiras que eu criei, né, para que a gente conseguisse estar muito alinhado, né, e tirando dúvidas para que o comprometimento existisse e a entrega, né, consequentemente. Legal. Eu vou pedir para o Guilherme. Guilherme, enquanto eu conecto com a Érica, o meu próximo ponto, queria que você preparasse, que você conseguisse aquela pirâmide de um relatório fictício que a gente tem, aquele sample reports que eu quero que você coloque na tela para eu mostrar aqui para o pessoal. Porque quando a gente fala de comprometimento, Érica, e pela nossa experiência, quando a gente vê aquela pirâmide das equipes que fazem os assessments, a gente geralmente vê que comprometimento é sempre o comportamento mais forte das equipes, né? Geralmente, o comprometimento é o que ele vem com uma média mais alta, né? E aí, quando a gente entra para fazer o trabalho, geralmente o próprio Lencioni fala que sim, a maioria das equipes, das pessoas são comprometidas. Elas são comprometidas com o seu budget, com a sua área, com o seu resultado, com a sua margem, né? E como fazer esse comprometimento, de fato, o seu comprometimento com aquele resultado coletivo, com aquele ganho para o todo, né? Mesmo eu tendo que, às vezes, sacrificar a minha área, abrir mão do meu em prol do coletivo, que é difícil isso acontecer, né? Então, como trabalhar isso dentro das equipes? Fácil não é, né? Senão a gente não estaria aqui nesse momento conversando. Eu acho que o importante, né, a gente ter mecanismos para que a gente entenda, né, o todo e se conecte. O que eu venho utilizando muito, né, depois de todo o processo que o meu time passou, né, dos nossos workshops, a gente teve 2 com vocês e outros, né, sem vocês, para a gente dar continuidade aos combinados e às ações, realmente deixar muito claro qual é a nossa estratégia enquanto recursos humanos para a região como um todo, independente aonde você esteja. Então, a gente criou, né, nosso propósito enquanto RH, os nossos valores que a gente quer ter, a gente tem mindsets muito claros em tudo que a gente quer aplicar. Isso é o que, né, direciona os objetivos e direciona nossos projetos. Então, a gente faz essas reuniões e esses cheques, se ainda faz sentido, algumas vezes, né, ao longo do ano. Já fizemos esse ano, já começamos, já startamos os projetos, né, os 10 grandes projetos que a gente quer entregar em 2020, mesmo entendendo, né, toda essa situação, então ajustando aquilo que a gente inicialmente tinha pensado em janeiro, antes da crise. Mas eu acho que esses mecanismos de deixar muito claro, né, qual que é o propósito, qual que são os nossos objetivos, quais são as entregas, as datas, né? Eu sou uma pessoa que eu falo que o combinado não sai caro, e eu tenho uma boa memória, meu time sabe muito bem disso, quem já trabalhou comigo sabe muito bem disso. Então, eu acho que reforçar aí essas brincadeiras de combinados e essas brincadeiras
né, que eu tenho boa memória, eu acho que faz as pessoas entenderem um pouco, né, qual que é a expectativa, qual é o resultado esperado. Isso ajuda, né, principalmente no momento de incerteza. E aí, de novo, você volta no pilar da clareza, porque se está claro para todo mundo, se está claro para a equipe qual é, fica mais fácil saber onde é que a gente pode abrir mão, onde é que eu preciso sacrificar. Vou pedir para o Guilherme colocar a pirâmide na tela, só para o pessoal entender um pouquinho o que a maioria das equipes passam quando eles fazem esse processo. Então, vocês estão vendo na tela um resultado fictício de uma equipe. Esse é um sample report, um reporte de amostra, mas como vocês podem ver, nessa pirâmide aqui, o comprometimento ficou com a melhor nota, 3,64, ou seja, essa equipe tinha um comprometimento médio, não era nem alto, né? Então, eu quis trazer isso, obrigado, Gui, acho que aí o pessoal já conseguiu ter a visibilidade. Eu quis trazer isso para, de fato, mostrar que o comprometimento de uma equipe coesa tem que ser com o bem maior, que é o coletivo. É claro, você tem a sua área, você tem o seu resultado para dar, mas se você tem a clareza do que vocês como RH, Latam, precisam entregar, fica mais fácil saber quem que vai ter que ceder quando. Né? E o interessante, Edu, só para não perder o raciocínio, os projetos que a gente definiu, a gente fez projetos transversais, que foi uma das ações que saíram das nossas discussões nos nossos workshops, porque a gente quer uma forma das pessoas entenderem e participarem de projetos que talvez não fosse a minha área liderando. Então, eu tenho, por exemplo, pessoas de remuneração participando de projetos de relações industriais, BPs participando. Então, isso também fez com que todos entendessem que aquelas 10 prioridades, ou os 10 projetos do ano, não é de uma área ou de outra, né? E sim que todos, né, dependem, são interdependentes, e se a gente não, né, tiver todos os esforços unidos, a gente não consegue entregar o resultado final. Então, também foi uma forma da gente quebrar as chaminés, né? A clássica disputa que existe entre os BPs e áreas técnicas em RH, né, que não é privilégio meu aqui na Fiat Chrysler, porque eu já vivi isso em outras, né, ou em outra organização. Então, eu acho que é um pouco disso, né? Você criar mecanismos para que as pessoas entendam que o todo ele é mais importante, né, que o indivíduo. Legal. Eu já falei essa frase, eu acho que na última live, mas eu vou repetir porque ela está muito ligada com o buy-in, daquela ideia que está sendo proposta, ou ao projeto, ou um desses 10 projetos, né? E o direcionamento. E, geralmente, ideias e projetos são como os filhos. Os nossos sempre são os melhores, né? Pelo menos a gente pensa assim, né? E aí, como é que a gente trabalha dentro de uma equipe onde você precisa, de fato, o buy-in de todos para esse projeto, sendo que 2 ou 3 pessoas da tua equipe têm uma visão diferente ou gostariam de tomar um outro caminho, e você, como líder, precisa tomar a decisão, né? Como, de fato, gerar esse verdadeiro buy-in da equipe? Eu acho que esse foi o ponto talvez mais trabalhado, né? Porque a gente sabe que o conflito é necessário, né? E o conflito ele é necessário para gerar esse buy-in, para gerar o comprometimento, mas você não pode ser nem aquele conflito passivo que as pessoas não falam que pensam, mas também não pode ser, né, aquele conflito pelo conflito, que ele acaba sendo destrutivo. E a minha equipe, né, formada de extraordinários profissionais, eles foram sempre, né, muito estimulados para terem pontos de vista fortes e defenderem o ponto de vista. Então, o ponto, acho que mais trabalhado, né, nesse último um ano, foi justamente a gente saber e buscar esse ponto de equilíbrio. Um ponto de escutar todos, entender a opinião, mas em algum momento entender que você tomar a decisão, né, entendendo que o resultado nesse momento não vai ser a decisão de um e de outro, mas aquilo que é o melhor para a organização, foi, né, um dos momentos, acho que um dos trabalhos mais difíceis para o time sair do que ele era para começar a avançar e criar resultado. Então, esse conflito, e isso volta a todo momento, né? Eu sempre falo, você não soluciona algo e o time passa e é um time de alta performance e tudo, né, virou, né, as mil maravilhas. Até porque o time ele move, né? Você tem uma pessoa que é promovida, uma pessoa que sai, outra pessoa que entra no time. Então isso é muito dinâmico, mas eu acho que a importância da gente estar atento, né, a gerar esse conflito saudável para que a gente realmente tenha opiniões distintas para entender qual é a melhor solução para o negócio e não a melhor solução da pessoa, né?
mas o que o negócio precisa é a melhor entrega que a gente vai fazer enquanto equipe, e não deixar isso passar do ponto, né, do que é o construtivo, para não gerar o conflito pelo conflito, né? As disputas e quem que realmente tem a opinião prevalecida ou não. Esse é um exercício diário e é lógico que o líder às vezes tem que estar muito atento, às vezes não, né? Tem que estar muito atento porque chega um momento que realmente esse conflito ele tem que ser interrompido, a decisão tem que ser tomada. Mas é um exercício diário, né? E aí é lógico que a gente volta para a base da pirâmide, o trabalho na confiança, isso é fundamental, né? Onde não existe confiança, vem a história dos milindres, dos mimimis e aberturas de caixa, né? Que eu acredito que vocês já devem ter conversado sobre isso. Já. Né? Então, eu acho que é um pouco disso tudo, né? A importância do conflito, sim, para que exista, né, esse buy-in, esse comprometimento com a melhor solução para que a gente possa mover em frente, mas o cuidado também para não passar do ponto, né, desse conflito que é saudável. Legal. E na metodologia a gente fala isso, né, da harmonia artificial num lado de um contínuo de conflito até os ataques pessoais. E esse conflito produtivo ele acontece nesse meio ali. E quais foram as ações que você e a equipe decidirem e tomarem para fortalecer a confiança para poder entrar nesse conflito produtivo, para daí ter esse buy-in? A gente fez alguns combinados, a gente, né, criou check-ins nas reuniões, até porque não existem más pessoas, né? Mas podem ser que boas pessoas tenham alguns dias que elas não estejam tão bem. Então, no nosso check-in, a gente tem um combinado para dizer como a gente está hoje, se a gente está totalmente presente naquele dia, se tem algo incomodando. A gente criou brincadeiras que vocês nos ajudaram, como jogar boia, né? Quando esse conflito ele passa já para um lado mais negativo, um pode jogar boia para salvar, né? Aquele que está indo para um lado, talvez que já está o conflito pelo conflito, ou eu posso pedir a boia, né? Por favor, me joga a boia que, né? Já tem que parar, já estou no meu momento que eu passei. A gente estabeleceu governanças das reuniões, né, agendas, check-out, combinados, né, o que foi combinado naquela reunião, e acompanhamentos regulares. Então, a gente criou, né, ações que foram feitas no nosso primeiro workshop com vocês, que a gente mantém isso vivo. E aí, o mais interessante, vou fazer até um parênteses, que recentemente, né, no início do ano, a gente fez um workshop para estabelecer, né, as nossas estratégias desse ano e os objetivos principais de 2020, a gente estava com uma pessoa nova na equipe, né, e essa pessoa nova da equipe, ela não tinha participado desses combinados. E a gente estava revisitando para ver se ainda fazia sentido, se a gente queria criar mais algum, enfim. E aí, esse nosso diretor, ele virou e falou assim, nossa, mas vocês precisavam de tudo isso? Né? E aí todo mundo riu, mas a resposta, sim, a gente precisava de tudo isso. Se a gente não tivesse essas ações, esses combinados para sair daquilo e melhorar como equipe, talvez a gente estivesse naquele estágio ainda, né? Então, talvez hoje não precise de todos eles, a gente usa, né, alguns, não todos a todo momento, mas naquele momento, sim, era importante, né? E essa é a dinâmica da equipe, como eu falei, né? Não existe um momento único. Eu acho que essa ideia de jogar a boia é fantástica. Talvez a gente precise elaborar um pouquinho melhor. E a Penélope, se você puder explicar o que está por trás de jogar a boia, porque é uma ferramenta que é muito legal. A gente usa isso na Long Vision direto. Ontem, inclusive, em uma das nossas reuniões, né, o Guilherme jogou a boia para o time, foi muito interessante. Mas vale a pena você elaborar um pouquinho o que está por trás de jogar essa boia. Resgatar do quê? Resgatando nossos comportamentos não saudáveis. Então, nós temos comportamentos saudáveis em conflito, por exemplo, encarar os problemas de frente, escutar empaticamente, focar na lógica. Esses são comportamentos que vai ajudar um conflito produtivo. Mas, como somos seres humanos, às vezes uns assuntos, uns comentários, alguma coisa faz que a gente vai para o nosso não saudável. Um comportamento não saudável pode ser agressivo e dominante, pode ser sair fazer fofoca e drama, pode ser fugir do conflito e se fechar e não contribuir. Então, esses são os exemplos. Então, quando a gente percebe que alguém da equipe
foi para um não saudável ou que a gente perdeu aquela pessoa, ou seja, ela não está mais dentro da discussão, a gente joga uma boia. Então, é para salvar essa pessoa e trazer essa pessoa de volta para a discussão. Por que que isso é importante? Porque pode ser que essa pessoa que está no não saudável tenha a chave que a gente precisa para resolver aquela situação. Então, é fundamental que a equipe toda está participando. Mas a gente sabe que ser humano, a gente vai para o não saudável, mas a gente precisa voltar. Então, jogando essa boia é fundamental para a gente continuar com todo mundo. Que é o que aconteceu ontem. O Gui jogou boia para juntar a gente de novo. E quando estamos naquele calor da discussão, no debate, está sendo legal, às vezes a gente não percebe o que está acontecendo ao redor. Principalmente agora que estamos nessas ferramentas, é mais difícil de ver. Então, foi fundamental que o Guilherme, que estava observando mais, conseguiu perceber que a gente tinha perdido alguém e foi lá e resgatou. Legal, é isso mesmo. Obrigado, Pen. E aí, Érica, eu tenho uma outra pergunta para você. O Lencioni, quando ele explica a importância do conflito para o comprometimento, né, ele fala que a gente tem duas opções. Ou gasta-se mais tempo conflitando para chegar na melhor solução, ou você vai ter que gastar muito mais tempo ainda tentando conseguir o buy-in e o commitment da equipe. Na tua visão, faz sentido isso, gastar mais tempo no conflito produtivo e uma vez esse conflito trazendo a solução, a ideia, ele vai facilitar muito o processo do commitment, do comprometimento depois? Ou como é que você vê isso? Eu penso muito, né, em um evento que aconteceu recentemente. A gente estava, né, implementando autogestão. A gente tem um plano médico próprio, né, que a gente gerencia. E a gente acabou, enfim, tendo várias reuniões para desenhar toda essa implementação. E no momento que a gente foi fazer o lançamento, na véspera, né, na semana mesmo que aconteceria, ia ser no Family Day ano passado, era até um final de semana, na quarta, terça-feira, o nosso próprio time de recursos humanos não estava apoiando. E aí, naquele momento, a gente resgatou todo mundo junto e trouxe, né, para conversar, para entender o que estava acontecendo. Então, a gente entendeu, né, que investir tempo para conversar e discutir os pontos, né, e tirar realmente os desconfortos e ter a equipe entendendo o propósito de tudo aquilo, né, que era um ganha-ganha para todo mundo, não só para o beneficiário, né, para a organização, né, para a prevenção, né, da saúde, enfim. A gente teve a total compra, né, da ideia e acabou sendo um sucesso. Então, muitas vezes, eu não acho que você perde tempo, você investe e esclarece, tira as dúvidas, né, reforça aquilo que é importante, dá luz para aquilo que realmente está por trás de tudo aquilo, daquele esforço. Então, eu não vejo, né, como uma perda de tempo. Às vezes, você acaba sendo muito mais rápido se você investir tempo, né, para que exista essas discussões, essas conversas, esses conflitos, para que depois a gente, né, avance com muita mais rapidez e resultado mais concreto, eu acredito. Muito bom. Eu quero ver se a gente tem alguma pergunta aqui do público para a gente poder fazer aquela interação. Tem uma pergunta da Tatiana Alves. Gui, se você puder abrir o microfone da Tatiana. Ela, não sei se ela está com a gente ainda, mas a pergunta, ela tem um pouco a ver com a questão de manter o time engajado e produtivo. A Tatiana está com a gente? Esse não é o caso. Legal. Tatiana, você quer fazer a tua pergunta para a Érica direto? Boa tarde, Érica. Eu tive a oportunidade de trabalhar com a Érica numa outra companhia e foi uma experiência muito boa. Prazer revê-la. A minha pergunta é: hoje eu trabalho numa empresa de consultoria. Eu faço gerenciamento de projetos e tenho muita dificuldade em manter a equipe engajada e a sinergia da equipe nesse tempo de home office. Lógico, essa questão dos conflitos é bem complicado também de gerenciar
nesse momento, porque a gente não está perto das pessoas, a gente não consegue sentir, né, o clima das pessoas. E aí eu queria entender um pouco de como vocês administram isso na realidade de vocês. Legal, Tatiana. Obrigada, Tatiana, pela pergunta. Prazer enorme revê-la também. Para mim, particularmente, é bem difícil, porque eu sou uma pessoa muito observadora. Eu gosto nas reuniões, não só com a minha equipe, mas em todas que eu estou, principalmente, né, na diretoria, sempre observar como as pessoas estão, né? Eu sou muito observadora, não só atenta ao assunto que está sendo falado, mas como é que as pessoas estão. E é lógico que nesse momento fica muito mais difícil, né? Você não está, muitas vezes, com a câmera ligada a todo momento, enfim, você não encontra as pessoas no corredores, que também é um termômetro. Então, o mecanismo que a gente está adotando, né, é manter muito contato virtual, né? Eu tinha costume de fazer café expresso, que são encontros que eu faço, além da minha própria equipe de liderança, mas com todas as pessoas de RH. Ontem mesmo eu tive um com a gerência média de RH da FCA. Então eu continuo com esse contato, foi ótimo, eu consegui, aí a gente sim, num grupo menor, conseguiu ligar todas as câmeras, eu pude ver o rosto de cada um, sentir que eles estão bem, conversar com eles. A gente tem a cultura na FCA de fazer canal aberto, que é a diretoria conversando com todos, né, os colaboradores. Normalmente isso é feito a cada trimestre. Só nesse último mês eu fiz 2, né, virtual, fiz um, né, em português com a equipe do Brasil, outro em espanhol com a equipe da Argentina, com um Q&A no final, né, para que as pessoas pudessem me trazer as perguntas. Então eu estou usando de mecanismos virtuais para de alguma forma estar próximo, mesmo distante fisicamente, para sentir como está, né? Se a comunicação está chegando, se todos esses objetivos, esses combinados da primeira linha de liderança está indo, né? E se permeando pela organização. Então, existe às vezes um esforço adicional da nossa parte como líder, mas eu acho que, enfim, né? Foi a nossa escolha, né? Estar na frente de uma equipe e então a gente precisa realmente, sim, se dedicar um pouquinho mais para de outras formas, né? Tá com a escuta bem ativa, já que eu não estou vendo sempre, né, às vezes falando no telefone, sentindo o tom da voz, eu acho que são mecanismos que podem nos ajudar a estar um pouquinho mais perto nesse momento, né, distante fisicamente das pessoas. Legal. Pena, posso quebrar o protocolo aqui e fazer mais 2 perguntinhas que estão aqui no chat? Eu ia fazer isso, sim, pode ficar à vontade. Legal, maravilha. Vamos lá. Tem a pergunta do Fernando Conte e tem a pergunta da Carol Abreu. Gui, se você puder liberar o Fernando Conte antes, eu acho que seria legal. O Fernando tem uma pergunta interessante, um pouco longa aqui. Eu vou pedir para ele fazer então a pergunta direto para a Érica. Fernando, está com a gente? Tô com vocês sim. Tudo bem, Eduardo, Guilherme? Tudo bem, boa tarde. Tudo certo. Obrigado pelo teu tempo também. Bom, é um tema que tem um pouco a ver com o momento que a gente está vivendo agora e etc, né? Como é que vocês têm visto e passos que vocês têm vencido de equipes que migram de um cenário de comprometimento, de mais individualismo para mais equipe, ou seja, o compromisso do individual migrando para o compromisso da equipe? As rotinas de vocês, os processos de vocês, isso tem mostrado isso acontecer gradativamente? Os rituais das reuniões de vocês levam a isso? Eu acho que é uma pergunta tanto para a Érica quanto para o pessoal da Long Vision, né? Legal. Respondo primeiro, Edu? Vai lá, Érica. Eu sim vejo, né? Tô tendo experiências incríveis esses últimos meses. Tô sentindo todo mundo muito engajado e focado em realmente trazer um melhor resultado nesse momento. E com certeza a agilidade que ganha é impressionante, né? A gente passou por um momento, acredito que as pessoas que tenham acompanhado um pouquinho esse mundo, né, esse universo de montadoras, com grandes acordos sindicais, aproveitando de medidas provisórias emitidas pelo governo, eu posso dizer com certeza que a FCA ela nunca foi tão exitosa de fechar 4 acordos em tão pouco tempo, em uma semana, ao mesmo tempo. Isso só foi possível porque teve uma coesão da equipe impressionante, como nunca a gente tinha conseguido,
né? Então, foi um trabalho muito conjunto com o time que lidera isso, o jurídico trabalhista, né? Relações industriais, os BPs de manufatura, os gerentes das plantas. Então, eu de verdade acredito que quando existe, né, uma colaboração genuína em prol de algo muito maior, que é um resultado que a área precisa entregar, né? Não é uma pessoa, não é um líder, com certeza o resultado ele é exponencialmente melhor, rápido, comunicação perfeita, né, fluida, todos alinhados. Então, a minha experiência, né, ela realmente é muito mais exitoso de quando você tem, né, cada um trabalhando no seu universo, tentando tirar o seu melhor. Legal. Eu vou responder rapidinho, Fernando, porque para nós também foi uma mudança gigantesca. Você imagina que a nossa vida era presencial, né? A nossa vida é dentro de sala de aula. A nossa vida, a gente tinha muito pouco contato através de instrumentos digitais. A gente se falava no telefone e tal, mas mudou a nossa rotina tremendamente. Mas também, assim como a Érica, a gente aumentou, eu acho que ainda mais a coesão da equipe e a aproximação, mesmo que virtualmente. A gente aumentou as nossas interações, a gente tem o que a gente chama de morning prayers, ou seja, toda manhã a gente se comunicava. Hoje passou a ser um afternoon prayers, porque a Alessandra não conseguia, por uma questão de horário, participar de manhã e a gente queria que todo mundo estivesse junto. Então, e também acelerou um pouquinho do processo de algumas decisões, né, Pam? Uhum. Sim, com certeza. E uma coisa que eu gosto muito como líder e também como membro de equipe é envolver todo mundo. Eu acho que eu acredito, a Penélope, estou falando fora do Long Vision agora, pessoalmente, acredito que quando pessoas estão ouvidas, elas participam mais, assim, elas ficam com a sensação de fulfillment. Eu não sei traduzir fulfillment de inglês, desculpa, mas né, de ser completo. Então, preenchimento. Então, quando alguém se sente dessa forma, é muito mais fácil colocar e todo mundo está trabalhando em prol do coletivo, do que é o individualismo. Acredito que quando a gente isola, a gente não pergunta, a gente não faça esse contato, aí claro que a pessoa vai ficar mais no indivíduo. Então, nesses tempos também mais de crise, de incerteza, é isso mais e mais, o mais contato que nós fazemos. E o líder vai ser lembrado para isso. Legal. Boa, Pen. Eu vou abrir a pergunta para a Carolina Abreu aqui. A Carolina, Guilherme, se quiser abrir o microfone da Carol. A Carol, fica à vontade para fazer a tua pergunta para Érica. Estão me ouvindo? Sim. Legal. A Carol da Érica, Brose, né? Isso, eu sou coordenadora de RH da Brose aqui da planta de Curitiba, do time da Suelen, provavelmente você já teve alguma interação com ela. Quero primeiro agradecer você estar compartilhando tão genuinamente aí essa tua experiência e, né, enfim, a tua crença aí na metodologia. Eu fiquei bastante curiosa para entender, porque você até aqui compartilhou conosco uma experiência que você viveu com o seu time de recursos humanos. Se a FCA já começou a cascatear a metodologia para outros times, se sim, eu gostaria de ouvir de você qual foi a principal mudança que você enxergou nesses times que viveram a metodologia. E se ainda não viveram, se existe essa intenção de cascatear? Sim, a gente também aplicou a metodologia no time de tecnologia, né? Foi uma diretoria que também se propôs. Eu acredito que os resultados eles vão acontecendo de uma forma muito similar, apesar de serem compostos de outras pessoas, né? Porque a metodologia ela te traz clareza para muitas coisas, né? E ela define os passos que devem ser feitos em prol, né, da coesão de um time de alta performance. Então, é lógico que os combinados eu não conheço, porque, né, não estava envolvida diretamente, mas devem ter existido outros combinados, talvez não jogar uma boia, talvez não fechar uma caixa em 48 horas, mas o que fazia sentido para aquela equipe, né? O que eu sim posso notar é o comportamento do próprio líder, né? Que aí eu começo a ver
né, um reflexo dele não só para o time dele, mas também dentro, né, da diretoria com as outras interações. Então, eu acho que é muito isso, mas eu queria sempre trazer o ponto do que o Edu falou no início, que o líder acreditar e querer fazer é fundamental. Porque acho que, por mais que realmente exista feedback entre as pessoas, né, as dinâmicas, ela leva para uma vulnerabilidade que, se o líder não comprar e não estiver disposto a, não funciona. Porque não tem como o time se abrir e querer confiar se o líder não fizer isso primeiro, né? E infelizmente, né, eu que estou em RH há muito tempo, nem todo líder está disposto, né? Muitos ainda acreditam numa estrutura hierárquica, comando e controle, né? Não querem se despir né, dessa posição, né? Que eu acho que a gente não é nada, a gente está, isso tudo é passageiro. Então, tem que ter essa crença muito forte da liderança, né? Então, para que... eu não sou uma pessoa, um RH, que acha que todo mundo tem que seguir a mesma fórmula para tudo. Sempre eu vou propor, né, aquilo que eu acredito, seja a metodologia, seja um coach, seja um mentoring, mas se o líder não comprar, né, não funciona, não adianta a gente estabelecer. Mas sim, a gente tem outros exemplos dentro da FCA, e da Ford também, muitas outras áreas aplicaram. Então, eu vejo, de novo, né, eu acredito muito nela. Se o líder compra, o resultado ele vai ser muito semelhante, por mais que as ações construídas naquele time sejam diferentes. Legal, ótimo, obrigado. Muito bom. Eu tenho mais uma pergunta aqui. A gente já entrou meio que na sessão do Q&A aqui, mas eu acho que está super rico. Estou vendo o pessoal gostando dos exemplos aqui. O pessoal gostou do exemplo da boia, viu? É muito legal mesmo. Bom, tem a pergunta do Douglas. Guilherme, Douglas, se você conseguir liberar para a gente, o Douglas também tem uma pergunta interessante. Eu não sei se o Douglas ainda está aqui com a gente, espero que sim. Douglas? Alô, opa, tudo bem? Olá, Douglas, tudo ótimo. Gente, é o seguinte, na verdade, muito obrigado por essa oportunidade, está sendo bastante construtivo. E a minha pergunta é o seguinte: a gente está passando por um momento super delicado, está todo mundo bem ciente disso, então nossas demandas estão mudando todos os dias. Então, metas que a gente tinha antes do Covid mudaram totalmente, porque nossas prioridades hoje em dia são totalmente diferentes. Então, o meu ponto é, como que eu posso fazer uma abordagem pós-Covid, pós esse cenário, para com o líder, de uma abordagem saudável, para que não haja punições de metas que não foram cumpridas, sendo que tinham sido definidas antes do Covid. Ficou claro? Ficou claro, Douglas. Bom, Obrigado, Douglas, obrigada. Aí eu que te agradeço a pergunta. Eu vou te dar, né, o ponto de vista da Érica, o que a Érica faria, né? Quem sou eu para definir, né, o que vocês devam fazer na organização? Para mim, as metas, elas precisam ser revistas, né? É o que eu falei para vocês, a estratégia definida como RH, a visão que a gente tinha do RH 2020, que a gente criou em 18, os nossos mindsets, isso eles não mudam. Mas aquilo que eu vou entregar junto com o meu time esse ano, ele precisa ser reajustado, né? Então, por mais que a gente tinha definido os objetivos logo em final de janeiro, fevereiro, eu acabei de revisitar todos eles para ver se ainda fazia sentido, né? Os projetos a gente está redefinindo entregas, a gente teve reduções de investimento, então não dá para ser os mesmos, né? Ajustes vão ter que ser feitos. Em julho a gente sempre faz um checkpoint também para ver se ainda faz sentido os objetivos. Então isso é super importante, né? Com certeza, no momento que a gente definiu no início do ano, ninguém estava esperando, né? Toda essa crise, toda essa mudança realmente na nossa vida, seja pessoal, seja profissional. Então, a minha recomendação é que sim, né, elas precisam ser ajustadas para que sejam coerentes, para que você consiga o comprometimento das pessoas, o engajamento e a entrega, né? Porque senão você vai só criar uma desmotivação, porque todo mundo vai saber que aquilo é inatingível, né, frente a tudo isso que a gente está vivendo. Legal, muito bom. Posso complementar? Veio na minha cabeça, enquanto vocês estavam falando, o que o Patrick Lencioni chama o rallying cry, que é a grita de guerra. Então, o que é o mais importante agora? E unir a equipe e determinar o que é o rallying cry, essa grita de guerra para agora. E dentro dessa discussão, também trazer essa clareza que as coisas anteriores elas vão ser suspendidas. Então, se vocês
consegue unir todo mundo e o líder junto, isso pode ser uma parte mais orgânica que você pode trazer isso e fazer um combinado também dentro da equipe que isso vai acontecer. Se isso não é possível, você pode também ir para o comprometimento através da clareza, ou seja, ir para seu líder e se você fala da sua emoção, líder, eu estou me sentindo um pouco inseguro ou confuso, porque eu preciso fazer isso, essa é a minha meta agora, mas eu gostaria de saber como que vai ficar aquilo que foi combinado. Eu gostaria de realmente ter esse comprometimento para o que a gente precisa. Você pode me aconselhar? E aí, esse líder pode pensar qual é a prioridade e você está indo lá para ele buscando essa clareza. E aí você tem o seu combinado. Eu espero que ajuda nessa situação. Muito boa a pergunta. Legal. Eu tenho mais uma pergunta, Érica. Muitas perguntas para você, Érica. Muitas perguntas. Eu já estou acostumada com você, viu, Edu? Você sempre me coloca numa saia justas que eu já estou acostumada. Não, mas é por um motivo maior, o bem comum. O resultado coletivo da live chat para 150 pessoas. Mas olha só, aqui é a Regina Castro, e eu acredito que seja a Regina Castro, ex-Renault, que eu conheço muito bem, por sinal, chegou por e-mail, a Regina falou assim, olá pessoal, gostaria de saber como podemos perceber correlação da disfunção de conflitos destrutivos ou harmonia artificial com a falta de comprometimento. Então, como é que a gente pode perceber essa correlação da disfunção de conflitos destrutivos com a falta de comprometimento? Eu acho que a gente percebe através do resultado quando ele não sai, né? Tanto quando existe aquela harmonia, né? Artificial, obrigada. Porque ninguém falou nada, né? Então não se comprometeram tampouco e aquilo não sai, né? A gente tem o braço curto, né? Então ele não vai fazer acontecer e vai torcer para que realmente nada, né, não saia, porque ele não colocou a opinião dele, ele ficou calado, enfim, aquilo seguiu. E no outro extremo também, né? Porque você discute, o seu ponto de vista ele não é prevalecido, por mais que você tenha, né, conflitado, e você está torcendo para dar errado, né? Então, você vê porque o resultado ele não acontece, seja pela morosidade, né? Seja pelas pessoas jogando contra. Então, você claramente consegue perceber, né, que não houve o comprometimento, então você não vai ter o resultado, né? Ou você vai ter uma demora exacerbada. Então, é assim que eu vejo. Legal. Você sabe quando você falou o braço curto, eu me lembrei do Lencioni, num vídeo que ele fala que é fácil perceber isso quando a pessoa tem o braço de Tiranossauro Rex. Né? Deixa que eu ajudo você aqui, eu vou ajudar com esse projeto, mas o braço não estende, não é o braço longo, né? Então, na verdade, não é uma ajuda real, genuína, né? Eu finjo que eu vou te ajudar e, na verdade, não ajuda. Você me fez lembrar, quando eu vivi um pouco no México, né? 3 anos eu tive um momento lá, e eles falavam que o brasileiro, quando ele fala, deixa comigo, pode esperar que não vai sair nada. Eles brincavam comigo. Então, depois desses meus 3 anos no México, eu nunca mais falei, deixa comigo. Muito boa. Muito boa. Olha, eu vou inovar aqui um pouquinho. Eu sempre saio do protocolo, a Penélope fica louca da vida comigo. Mas, Penélope, o Jefferson Andrade tem uma contribuição para fazer aqui. Ó. Guilherme, se você puder liberar o microfone dele, ele falou, boa tarde, eu gostaria de partilhar que o Cascateamento Workshop trouxe excelentes resultados com a equipe de tecnologia. O Jefferson está aí? Que legal! Boa tarde, pessoal. Estou sim, tudo bem? Tudo ótimo. Então, divide um pouco com o grupo aí, Jefferson. Só partilhar que foi uma experiência muito enriquecedora, né? Eu faço parte aí do time, temos uma liderança de tecnologia em várias empresas do grupo e esse workshop realmente fez com que nós despertássemos para uma outra perspectiva de relacionamento entre os pares, né? Então, foi muito engrandecedor. Agradeço a Érica por ter estendido isso para a gente e eu tenho certeza, a gente tem aplicado isso em todas as nossas equipes e isso tem criado um novo patamar para a gente de relacionamento. Que legal. Obrigado, Jefferson. Olha aí, o Walking Obrigada, Talk. Jefferson. Muito bom, muito bom. Legal. Penélope, mais alguma pergunta que você tem aí? Porque senão fico só eu fazendo pergunta, algum comentário.
Sim, eu tenho. Na verdade, a Regina, ela mandou duas, e eu acho que a segunda dela também é bastante interessante, que ações poderiam potencializar o comprometimento de pessoas resistentes, mesmo em um grupo que há sinergia. Repete aí. Que ações poderiam potencializar o comprometimento de pessoas resistentes, mesmo em grupos que há sinergia? Então, um grupo que não é disfuncional, que tem uma confiança, mas ainda tem uma resistência. Resistência, acredito que em toda mudança, né, exista, e algumas pessoas realmente podem, né, resistir contra uma ideia ou são naturalmente resistentes. Por isso que eu acredito muito no papel da liderança, né? A liderança ela tem que estar muito atenta e presente. De verdade, eu não acredito que ninguém genuinamente é uma pessoa má, né? Que vem para não agregar, que quer resistir por resistir. E se isso acontece, né? Eu acho que é um trabalho muito que o líder tem que fazer com a pessoa em si, em prol da equipe, com feedbacks muito claros para entender o que está acontecendo, né? A metodologia, ela sempre vai buscar a coesão, né? Mas a coesão só vai existir se todos que fazem parte daquela equipe estiver predisposto a que aconteça realmente, né? Então, eu acho que é super importante a gente estar próximo como líder, estar acompanhando a evolução de cada um, trabalhando nesse feedback, buscando feedback, eu acredito muito nisso, né? Se ainda você como líder não tem a confiança em todos os membros para buscar feedback, se apoia naqueles que você sim tem confiança e faça esse cheque, né? Porque a gente também não é perfeito como líder, somos seres humanos, erramos e temos que muitas vezes voltar a pedir desculpa. Então, tá atento, né? Não só ao comportamento de cada um dentro da equipe, mas também ao seu com relação a cada um, né, da equipe, é extremamente importante. E trabalhar com clareza, né? Eu sou uma pessoa que acredito muito na transparência, na clareza, né? Sempre busco realmente pontuar aquilo que eu vejo, que eu acredito, e dar a opção para a pessoa, né? Eu acho que a escolha é sempre do outro querer evoluir e se ajustar. A gente não pode querer mais que ele, né? Mesmo sendo líder dessa pessoa, eu não posso querer mais que ela mesma, para que ela evolua e entenda qual é a dinâmica esperada, né? Quais são os valores que aquele líder e aquela equipe acredita. Então, eu acho que é muito o papel do líder também, não só trabalhando na metodologia no coletivo, mas também no individual, com cada membro da equipe. Legal. A gente vai Obrigada, Érica. Obrigado, Érica. A gente vai chegando nos últimos minutos aqui. A gente vai ter tempo para mais uma pergunta. É legal a gente conseguir endereçar essas perguntas, porque o pessoal consegue sair com mais insights. O João Carlos Rosa, Guilherme, se pudermos ajudar, o João Carlos Rosa tem uma pergunta bem interessante aqui, João. Se você puder dividir com a Érica, com a gente, eu acho que a tua é bem pertinente aqui e a Érica com certeza pode trazer a visão dela sobre esse teu ponto aqui. João, está com a gente ainda? Olá, estou aqui. Vamos lá, João. Olá, tudo bem? Boa tarde a todos. Estou com medo aqui de abrir o microfone, porque meu filho está fazendo vídeo aula aqui do meu lado, então está meio complicado aqui. Não tem problema, João. Fica à vontade. Na minha última avaliação, eu fui, não criticado, mas eu recebi um feedback, né, da minha chefia de que eu estava negligenciando meus próprios indicadores e me preocupando muito mais com os indicadores de outras áreas. Eu trabalho na área de manufatura, na área de produção, e existe muitos ventos fortes e a cada hora você pende para um lado, seja para a área de segurança, para a área de vendas, para a área de atendimento a cliente e tudo mais. E por vezes eu acabei negligenciando meus próprios indicadores, né, e dando um foco no coletivo, pensando em ajudar todo mundo, pensando em trazer assim um resultado para a companhia como um todo. Mas, por fim, eu acabei sendo prejudicado na minha avaliação pessoal do meu departamento por ter, aspas, esquecido do meu departamento. Excesso de pensar no coletivo é prejudicial também? Como fazer essa mediação aí, achar um meio termo entre essas duas, vamos dizer assim, frentes, né? Pensar no coletivo e pensar na tua área, pensar no teu individual. João Carlos, primeiro, agradeço muito a tua pergunta. Eu acho que o mais importante é você ter clareza daquilo que é esperado, né, do João Carlos. Então,
uma proximidade com o teu líder para entender exatamente, né, o que é esperado enquanto sua entrega, seja no seu departamento ou seja também no coletivo, eu acho que ele é super importante. Quando as expectativas elas estão alinhadas, né, ninguém se frustra. E eu acho que buscar, né? Eu sou uma pessoa que eu nunca fiquei esperando muito as pessoas me darem feedback ou que alguém fizesse algo por mim. Então, eu acho que também é importante que você faça, né, alguns checkpoints com ele, com o teu líder, né, seja ele ou ela, com o teu líder, para realmente ter a certeza que você está no caminho correto, né? Acho que isso é super importante. Quando os objetivos eles estão claros, eles estão alinhados, ninguém tem surpresa no momento de uma avaliação, né? Então, não espere o final, né? No momento de concluir esse ciclo de avaliação anual, e sim faça, né, cheques com a tua liderança ao longo, né, do ano, do caminho, para ter a certeza que você está focando toda a tua energia, né, teu esforço na direção correta. Eu acho que isso é super importante. É muito difícil a gente ouvir feedback, né, João Carlos? Eu acho que todos nós, a gente sempre quer acertar, a gente quer ser reconhecido e ter foco no positivo. Mas eu acho que também é importante, às vezes, a gente abrir um pouco os nossos ouvidos e ter uma escuta bem ativa quando a liderança está querendo nos passar alguma coisa. Por mais que no momento a gente possa, né, ter aquela negação imediata, né, e eu estou te falando e estou lembrando do último negativo que eu recebi, e a gente às vezes precisa de um tempo para assimilar isso um pouco, né, e refletir para ver realmente onde será que eu não vi aquilo que ele estava me falando que eu preciso ajustar. Então, aproveite, né, por mais que você não esteja tão confortável com o que ele te falou, mas faz esses cheques com ele, né, repactua os objetivos, abre bem aí, né, a tua escuta para ter a certeza que você está aproveitando, né, talvez de feedbacks não tão diretos, de uma forma informal que ele está te trazendo. Eu acho que isso é super importante. Eu acho que quando essas expectativas elas estão alinhadas, ninguém se frustra, né, nem o líder, nem o liderado. Muito. Temos tempo para mais um. Tem um aqui, eu acho muito interessante. Vamos lá, é a última. É Thaisa Oliveira. Ela está aqui. Thaís? Oi. Tá aí, legal. Oi, Me escuta? Thaisa. Sim, pode falar. Escutamos. Perfeito. Pode compartilhar? Bom, lógico, com certeza. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Eu trabalhei com a Érica durante muitos anos, então, assim, eu sou uma fã dela, é uma excelente líder. Mais uma. E minha pergunta é, na verdade, em relação à dinâmica da boia, né? Como que a gente pode iniciar esse processo da dinâmica da boia sem que as pessoas se sintam incomodadas, né? Através de um acordo prévio, onde tem um consenso entre todo mundo, como que tornar isso realmente a parte produtiva da dinâmica sem se tornar algo incômodo para as pessoas? Oi, Thaisa, prazer enorme revê-la, muitas saudades. Eu acho que o mais importante é o que você falou, né? Quando a gente estabeleceu a dinâmica da boia, foi um combinado entre todos da equipe. Então, todos nós entendemos que seria importante um ajudar o outro quando esse um estivesse, né, se desconectando do centro da discussão e se perdendo. E aí não fica desrespeitoso, aí ele é tratado até de uma forma como brincadeira e a pessoa já se resgata. Então, isso é extremamente importante. Então, recomendo de verdade, né, que exista aí um compromisso de todos e todos entendam a dinâmica para que não seja algo invasivo, né, e desrespeitoso. Grande abraço. Legal. E a própria terminologia ajuda, né? Pessoal, vou jogar uma boia aqui. Quando você já faz isso, já tem um acordo, fica mais fácil. Todo mundo já consegue, já conecta. Opa, peraí, vamos ver quem que a gente precisa resgatar, o que vai aparecer. Não fica pesado. Funciona bem a terminologia, né, Tânia? Sim. E às vezes um simples está tudo bem com você, eu percebi que alguma coisa mudou para você. O que nós podemos fazer para trazer você de volta? Ou esse simples, como você está? Tá tudo bem? Está dentro? Quando o combinado não é possível, assim. Muito bem! Chegamos ao final, a gente tem um último minutinho, vou passar para a Érica para algumas considerações finais, alguma mensagem que você queira deixar para os 150, ninguém saiu da sala, viu, Érica? 144 pessoas o tempo inteiro aqui, então alguma mensagem final que você queira deixar para o pessoal que estava te assistindo?
Eu primeiramente queria agradecer a vocês dois novamente, Edu e Pen. Vocês fizeram eu repensar muito esses dias, desde o convite, e vocês me ajudaram a querer fazer diferente e cada vez melhor para a minha equipe. Então, agradeço mais uma vez, né, todo contato com vocês. Sempre eu me fortaleço como líder. E acredito que é um aprendizado para todo mundo, né? Esse mundo organizacional, tanto para o líder como o liderado. E eu acho que quando a gente realmente tem né, como um valor fazer o bem para todos, em prol do melhor, sabe? Querer se conhecer, ver os nossos gaps, pedir ajuda, eu acho que a gente não tem como ir evoluindo ao longo da nossa vida, né? Então, enfim, acho que a grande mensagem é essa, né? A gente querer ser um ser humano melhor, para ter uma equipe melhor, para ser um líder melhor, para ser uma mãe melhor, uma esposa melhor, enfim. Acho que é isso. Legal. Obrigada. Muito bom. Obrigado a você, Érica. E eu fecho com aquilo que você falou quando a gente fez o nosso call de alinhamento, que isso é um processo que começou e que não tem fim. A hora que a gente acha que terminou, que não tem que fazer mais nada da equipe, a hora que a gente pode ser surpreendido por alguma coisa. Então, muito obrigado. Foi um prazer, muito rico, muito legal. Pen? Quero agradecer a presença de todos vocês. O Edu falou que estamos uma empresa que a gente focou no presencial, mas eu estou sentindo que estamos no presencial. Aqui estou vendo todos vocês. Então, muito obrigada pela presença. Érica, um enorme obrigada a você compartilhar todo esse conhecimento que você tem de uma maneira tão gentil e respeitosa. Te admiro muito. Muito obrigada por fazer parte disso. E segunda-feira tem mais, pessoal, às 13 horas com o Rafa Mioto, o VP da New Holland. A gente vai falar de accountability. Ele vem com a equipe toda dele. A gente vai mandar os convites para vocês também via e-mail. Então, quem puder já coloca na agenda, segunda-feira, à 1h. Um beijo para vocês. Obrigadão. Valeu. Tchau, tchau. Obrigada, Obrigada, gente. Tchau.